A história é uma disciplina complexa, tem seus aspectos específicos, seus métodos e nos ensina, enquanto humanidade, a não esquecer os eventos do passado e, sobretudo, a olhar para esse passado, enxergar a nós mesmos como sociedade. História dos excluídos é o nome que se dá às histórias que são negligenciadas, esquecidas, não contadas. Histórias que são retiradas dos livros didáticos, ou que, em contraponto com a historiografia ocidental, são pouco debatidas, seus agentes são diminuídos ou até mesmo calados. O projeto que dá vida e idealiza este vídeo se compromete a expressar a visão daqueles que há tanto tempo são excluídos das narrativas oficiais. Quando agrimensores avistaram índios, depois identificados como Chetás, na região entre os rios Ivaí e Paraná, na Serra dos Dourados. Um grupo de 20 remanescentes da tribo foi estudado, tendo servido como guia um índio jovem capturado na infância e educado em Curitiba. Pelas denominações Etá, Setá, Aré ou Ivaparé, são referidos os Chetás. Por esses nomes, dentre outros, podem ser identificados na literatura relatos de viajantes e fontes documentais que tratam da presença de povos indígenas no espaço que hoje constitui o estado do Paraná. A relevância de estudar este caso se dá pelos seguintes fatores. O grupo étnico Chetá ainda era apto de uma cultura de caça e coleta, fato que gerou grande repercussão na sociedade antropológica do período. E também os povos indígenas residentes sofreram graves violações de direitos humanos, sendo estes localizados principalmente no período da história recente brasileira, da ditadura civil-militar, e iluminados após comissões que buscavam apurar os abusos do Estado brasileiro e aquelas ações com que este fora conivente, trazendo à tona casos como o genocídio Chetá. Foi ao início da década de 50 que a etnia Chetá teve seus primeiros contatos com a sociedade ocidental, através de companhias colonizadoras. Tais contatos visavam a exploração da terra da Serra dos Dourados, no noroeste do estado paranaense. A ocupação do território Chetá pode ser compreendida em diferentes etapas. A primeira visava a expansão da cafeicultura, amplamente difundida no norte do Paraná, seguindo com a implementação das fazendas de criação de gado e agricultura. E, por fim, as ações das companhias de colonização e imigração, que obtinham terras do governo a baixo custo e promoviam sua ocupação. No mesmo período do qual datam as primeiras notícias da presença indígena no noroeste paranaense, os problemas fundiários agravam-se no estado. O governo, movido pelo ideário de ocupação dos espaços vazios e perspectivas de desenvolvimento econômico, havia ofertado mais títulos e promessas do que realmente poderia arcar sem prejudicar populações nativas. Neste mesmo contexto, em 1957, visando a reserva de terras destinadas ao grupo, é defendida, então, a criação do Parque Nacional de Sete Quedas, por José Loureiro Fernandes. A aprovação do Parque Nacional se deu em 30 de maio de 1961 e reconhece nos limites do parque o território Chetá, que deveria ser definido pelo Serviço de Proteção ao Índio do Ministério da Agricultura. Eu estou de volta hoje aqui na região da Serra dos Dourados, onde estive no começo da década de 60. Isto está completamente mudado. Naquela época, era uma região de floresta neotropical, muito desenvolvida, com árvores muito altas. Agora é campo limpo tudo. Entretanto, as medidas de proteção para os Chetá se mostraram limitadas, uma vez que não protegiam aqueles que ainda fugiam da aproximação com os brancos no interior da mata, tampouco os que já haviam tido os seus contatos com eles consolidados. Em 1981, o decreto número 86.041 põe fim ao Parque Nacional de Sete Quedas, sem que os Chetá tivessem, ao fim do parque, garantidas as suas terras, sendo esse mais um ataque direto aos direitos dos Chetá, que vinham lutando arduamente para se manter. Desde as primeiras notícias da presença Chetá na região noroeste do Paraná, até a data de criação do Parque Nacional de Sete Quedas, houve uma grande diminuição no número de indivíduos dessa sociedade. O caso vexatório que marca a história recente do Brasil pode até mesmo ser comparado ao Holocausto nazista, diferenciando-se apenas em sua duração e os distintos métodos de execução.
onde as violências mais comuns precidem de execuções sumárias no estilo nazistas de câmara de gás e fornos crematórios, mas nem por isso são menos devastadoras e infalíveis. Conforme os dados da memória dos sobreviventes do grupo, eles sofreram os impactos do contato das frentes colonizadoras de diferentes maneiras. As mortes foram provocadas por intoxicação alimentar, envenenamentos, doenças infecto-contagiosas como a gripe, sarampo e pneumonia, extermínio com armas de fogo e queimas de aldeias, rapto de crianças, entre outras ações dos invasores de seu território de origem. Para o relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, estima-se que entre 1946 e 1988 são, abre aspas, ao menos 8.350 indígenas mortos, em decorrência da ação direta de agentes governamentais ou de sua omissão, fecha aspas. Contando apenas os casos constantes no levantamento da Comissão da Verdade, abre aspas, o número real de indígenas mortos no período deve ser exponencialmente maior. Na época, a companhia Cobrico pôs anúncios nos jornais do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, dizendo que estavam à venda as melhores terras para o futuro dos cafezais aqui. Então estavam surgindo compradores de várias partes do país. A história dos Chetá nos mostra como as medidas do governo, ou a falta delas, impactam diretamente na vida de toda uma comunidade, que, largada à margem da própria sorte, lutou para se reorganizar e sobreviver, mesmo num cenário que o projeto político privilegiava a noção de progresso, mesmo que esse tal progresso fosse à custa da morte de culturas inteiras. Contar a história dos Chetá é mais do que meramente citar os fatos que acometeram a sua sociedade. É relembrar uma dívida histórica que jamais poderemos sanar. É dar voz àqueles que foram calados pelos dispositivos do Estado, que tentam a todo custo apagar esse episódio da história. E a nós cabe o papel de relembrar e ser vigilante, para que essa história não caia no esquecimento. Eu não sabia falar nada, né? Eu sentava lá e chorava só. Me lembrava no mato. Saudade do meu pai, né? Tudo. A mulher que é minha madrinha, ela disse que eu me calei e fiquei 1 ano sem falar, nada. Ela disse que vestia roupa em mim e eu arrancava a roupa à noite e ia na boca do fogão, esquentar. O homem que fez este relato é o índio jovem capturado na infância e educado em Curitiba, que é referido ao início deste vídeo. Seu nome é Tucanambá José Paraná, ou Nguaca, segundo ele, seu nome do mato, que significa arara vermelha. Nguaca é um dos indivíduos que teve sua cultura, território, história, tradição e, sobretudo, vida invadida por instituições com interesses que não valorizavam a vida antes do lucro.